A graça e a paz do Senhor Jesus, estamos de volta aqui. Eu quero dar continuidade nesse dia sobre a mensagem que iniciamos nessa semana sobre os prisioneiros da esperança. E hoje eu quero falar com cada um de vocês sobre o fio da esperança. Então, a primeira menção de algo na palavra de Deus, ela é sempre significativa. E a primeira ocorrência da palavra esperança, ou tikvá, em hebraico, é na história de uma prostituta. E o nome dessa prostituta, ela chamava-se Raabe, e ela vivia em Jericó. Essa foi a primeira cidade que o povo de Israel, juntamente liderado por Josué, conquistaram depois de atravessar o Rio Jordão. E a Escritura diz que Deus partiu as águas do Rio Jordão de maneira que aquelas águas que vinham de cima, elas se amontoaram, como uma coluna, como um monte de águas que se ergueu até a cidade de Adão. Está em Josué capítulo 3, versículo 16. Então essa é uma imagem de Deus vencendo a morte. Toda a morte que veio como resultado da queda do homem, desde a queda de Adão. Depois que aquele povo atravessou o Rio Jordão, a primeira cidade que tiveram de conquistar foi a cidade de Jericó. E a palavra de Deus diz que as muralhas dessa cidade eram tão largas que eles até construíram casas nessas muralhas. As paredes, elas eram tão largas que carruagens passavam sobre ela. Toda a terra pertence ao Senhor. E agora ele estava dando aquela terra ao seu povo. Ali os habitantes de Jericó, eles eram invasores que se recusavam a sair daquele lugar. Mas morando num apartamento ali dentro das muralhas, vivia uma prostituta chamada Raabe. Muitas pessoas conhecem essa história. E aconteceu que Israel, aprendendo a lição de 40 anos antes, em vez de enviar 12 espias ali, eles enviaram apenas 2, porque apenas 2 voltaram quando as notícias certas da primeira vez. Assim agora, aqueles 2 homens, eles entraram na cidade e infelizmente eles foram vistos pelos soldados que os perseguiam. Então os espias ali esconderam-se num lugar em que os soldados não esperariam, na casa de uma prostituta. E a primeira coisa que Raabe lhes disse foi: soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês quando vocês saíram lá do Egito. Sabe, amados, isso aí que ela falou havia acontecido há 40 anos. Então provavelmente essa mulher ouviu essa história de alguém que lhe contou, talvez sua avó ou sua mãe. É como se ela estivesse dizendo: por que vocês demoraram tanto? O coração dela estava inclinado para o Deus de Israel. Ela sabia que Deus daria a Israel aquela terra. Sabia que Deus estava do lado de Israel e não do seu povo. Por isso, ela lhes disse: jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para com a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Salve o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs e a família deles. Não deixe que nos matem. E aqueles espias, naquele momento, lhes responderam. E esta é a primeira menção de tikvá na Bíblia. Disseram-lhes os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós nessa terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos e toda a família de teu pai. Então aquela mulher, ela fez descer aqueles 2 espias por uma corda pela janela que dava na muralha. E qual era a cor da corda? Lembra? Escarlate. O que é escarlate? É vermelho. É uma figura do sangue de Jesus. E essa palavra corda aqui é tikvá. Tikvá é esperança. Em hebraico a palavra corda e esperança são a mesma. Meu amado, eu vou falar uma coisa para você.
Se você estiver numa cova hoje, está muito escuro, e ali de repente você sente algo cair sobre você, lembre disso, é uma corda que você tem, é a esperança. Essa corda lhe dará esperança, porque a cor da corda é vermelha, e vermelho é a figura do sangue de Jesus. Sabe, quando os espias partem, Raabe deixa a corda vermelha na sua janela, para que o povo poupe a sua casa. Os espias lhe disseram: certifique-se de trazer seu pai, sua mãe. Isso aí nos fala a respeito do evangelismo, que é o que nós estamos fazendo hoje. Eu imagino que ela olhou pela janela durante anos, esperando o dia em que Israel chegaria. Ela tinha uma expectativa assustadora do mal em seu futuro. Era o oposto da esperança. Da sua janela, ela agora via Israel com 12 tribos e a coluna de fogo no meio deles. Ela sabia que Deus estava sobre aquele tabernáculo de Israel. O Senhor está com eles, e você não sabe que está do lado perdedor, o lado oposto da bênção. A sua janela era como a tela de uma televisão, e dali ela podia ver a destruição chegando para a vida dela, para a casa dela e para aquele povo daquela cidade. Coloca-se no lugar dela, meu amado. A destruição está às portas. Não há nada para esperar no futuro, mas agora ela tinha um fio de esperança. Tudo o que ela tinha era a cor vermelha em sua janela. Essa cor vermelha é o sangue de Jesus. Aleluias. Como Raabe, nós temos apenas a palavra da promessa e também o sangue de Jesus. Imagine se um homem aparece no quarto um anjo do Senhor aparece no quarto de Raabe. O que esse anjo diria? Raabe, por que você está com tanto medo? Eu acho que eu estou desesperada, ela responderia. Não há lugar para mim entre a nação de Israel, responde. Eu imagino, meu amado, que o anjo ia dar aquele sorrisão para ela, né? E iria dizer: você acreditaria se eu lhe dissesse que você será a bisavó do amado rei de Israel? Você sabia que um dos jovens que vieram espiar ali a terra é filho de um príncipe de Judá? Ele é filho de Nasson. O nome daquele espia era Salmão. E eu acredito que um dos espias ali, Salmão, era príncipe. Por quê? Porque Judá, ele sempre assumiu a posição de liderança ali quando eles estavam caminhando. Sempre há um lugar na batalha. Judá vai sempre primeiro. Judá significa louvor. E o louvor, meu amado, sempre vai na frente. Há uma tradição ensinada pelos rabinos, a qual diz que quando Moisés levantou a mão para abrir o mar vermelho, o primeiro a entrar no mar foi o príncipe de Judá. E o nome dele é Nasson. Ele é o pai de Salmão. Na oferta feita pelos filhos dos príncipes, no livro de Números, Nasson era o príncipe de Judá e ele foi o primeiro a ofertar. Judá novamente liderou, e nós sabemos mais tarde que Ruth vai se casar com Salmão. Talvez o anjo lhe dissesse: Raabe, seu futuro é brilhante. Você olha lá fora e vê destruição, mas eu olho para lá e vejo a bisavó de Davi. E não é só isso. Você entrará na linhagem do Messias, do Salvador do mundo. Não apenas de Israel, mas o Salvador do mundo. O nome dessa mulher é mencionado na genealogia de Jesus, escrita por Mateus. Olha só, nada mal para uma prostituta, não é verdade? E ela ouve tudo isso, todas essas boas novas, e enche o seu coração de esperança. É bom demais para ser verdade, mas era verdade. E o anjo continua: você se casará com Salmão, filho de Nasson, o príncipe de Judá, e dará à luz a um filho. O nome dele será Boaz. Boaz se casará com Ruth e eles terão um filho chamado Obed.
E olha só, e Obed gerará Jessé, que será o pai do grande rei Davi. E nessa linhagem de Davi, meus amados, veio o Salvador Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro filho de Davi. Você pode olhar por essa mesma janela. Há alguns dias havia destruição na sua vida, mas hoje eu quero dizer para você, há libertação de Deus chegando na sua vida. Dias atrás você estava sem futuro e cheio de desesperança, mas agora o futuro te surpreenderá e você vai se tornar uma pessoa como mãe de multidões. Olha só, você vai ver as muralhas sendo destruídas sobre a sua vida e nada mais vai subsistir sobre você. A arca de Deus é Cristo. O povo de Israel carregava a arca, quer dizer que ele levava a Cristo quando eles rodeavam aqueles muros. E no 7º dia tocaram as trombetas e gritaram, e os muros da cidade caíram. E a casa daquela mulher que ficava no muro, ela não caiu. Como será que isso foi possível? Isso não é apenas obra do homem, mas foi obra de Deus, por causa do sangue. Meu amado, há uma parte do muro que não caiu e nele havia uma janela. A casa daquela mulher estava no muro, e quando os muros caíram, a casa dela não caiu. Isso não é maravilhoso? E ela, Raabe e a sua família ficaram em segurança. Glória a Deus por isso. Creia no Senhor Jesus Cristo e você estará seguro, e sua casa também. Talvez você olhe lá para fora e não vê nada além de desesperança, desamparo e coisas sombrias acontecendo, mas hoje Deus vai transformá-lo em um prisioneiro da esperança, um prisioneiro de Tiquevá. Quando Raabe, ela ouviu a trombeta do Senhor tocando pela 7ª vez, para os outros era um sinal de juízo e destruição, mas para ela foi o som do jubileu, o som da grande libertação que chegou sobre a vida dela. Deus te abençoe em Cristo Jesus, meu amado. Se você tem sido edificado e tocado por essa palavra que o Senhor Jesus tem nos dado, compartilhe essa mensagem com a sua lista de amigos. Se você ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, é Claudemir Ribeiro, dá um like, dá um joinha lá, comente e também clica no sininho para toda vez que tiver mensagem nova você possa receber. E você também pode me seguir no Instagram, é Claudemir Ribeiro 34. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima.